Olá, pessoal. Hoje a gente vai continuar com o curso de cálculo numérico. Hoje vai ser uma complementação do vídeo anterior, em que a gente deduziu a fórmula para a regra de Simpson, para a gente fazer uma integral numérica, certo? E hoje a gente vai fazer alguns exercícios, certo? O primeiro exercício que a gente vai fazer vai ser esse aqui, ó, calcular a integral de 0 até 1 de x ao cubo dx, usando apenas 3 pontos na regra de Simpson, certo? Lembrando que o número de pontos na regra de Simpson tem que ser sempre ímpar, certo? Então aqui está tudo certo porque eu tenho uma quantidade ímpar de pontos, beleza? Tá bom, então quem é o h, né? Quem é o comprimento de cada um dos meus intervalinhos? Como é que vai ficar? Então lembra, o comprimento do h ele é igual ao comprimento do intervalo de integração, então fica 1 menos 0, sobre o número de intervalinhos que a gente tem, certo? Se eu tenho 3 pontos, o número de intervalos que eu tenho vai ser igual a 2. O número de intervalinhos é 1 a menos do que o número de pontos que a gente tem, tá certo? Então isso aqui vai dar 0,5. Com isso a gente pode montar a nossa tabela aqui. O que é que vai ficar? Os pontos do x, o que é que a gente vai ter? O ponto inicial, 0, depois 0 adicionando h, então vai ficar 0,5, tá? E 0,5 mais h, que vai dar 1, beleza? Agora vamos para o valor da função nesses pontos. Aí eu vou ter 0 ao cubo, que é 0. Aqui eu vou ter 1 ao cubo, que é 1. E o 0,5 ao cubo, e vamos fazer aqui. Vou ter 0,5 ao cubo, pronto, deu 0,125. 0,125. Beleza. Aí o que é que a regra de Simpson diz a gente? Ela diz que a integral de x ao cubo dx, ela vai ser aproximadamente igual a h sobre 3. Então fica 0,5 sobre 3, que multiplica. Então, no ponto inicial e no ponto final, eu vou multiplicar o valor da função no ponto por 1, tá certo? Então, eu vou ter 0 aqui, tá? E no ponto do meio, certo? Que é um índice ímpar aqui, né? Eu tenho x0, x1 e x2. Lembra que sempre que o índice do ponto aqui for um número ímpar, eu multiplico esse resultado aqui por 4, tá? Então, eu vou ter... aqui seria 1 vezes 0, certo? 1 vezes 0 mais 4 vezes 0,125 mais 1 vezes 1. Beleza? Então vamos na calculadora. Quanto que vai dar isso? A gente vai ficar com 0,5 vezes, abrir o parênteses, aí 1 vezes 0 dá 0 mais 4 vezes 0,125 mais 1 vezes 1, fechou os parênteses, tá certo? Sobre 3. Tá bom? Então deu 0,25, certo? Como resultado da integral. 0,25. Lembra que 0,25 também é o resultado exato dessa integral, né? É só você integrar. Você vê que uma primitiva aqui seria quem? Seria x à quarta sobre 4, de 0 a 1. Isso aí vai dar 1 quarto menos 0. Então, deu 1 quarto, que é 0,25. Então, nesse caso, o valor que a aproximação da gente deu, né, pela regra de Simpson, foi o valor exato da integral. Isso foi uma coincidência? Não. Vamos ver em que casos que a gente espera que a regra de Simpson dê o resultado exato lá da integral. Vamos relembrar como foi que a gente fez para deduzir a fórmula da regra de Simpson. A gente aproximou, né? Aproximamos. Então, nós aproximamos a função por parábolas, né? Por parábolas. Então, se em cada um daqueles intervalinhos a função já fosse uma parábola, a aproximação da gente ia ser igual à própria função original. Então, o valor da integral aproximada daria igual ao valor exato da integral. Então, daí a gente pode concluir que
se em cada um dos intervalinhos a função for do segundo grau, certo? Se a função for do segundo grau, for um polinômio de grau 2 em cada um dos intervalinhos, ou então se for uma função do segundo grau no intervalo inteiro, então a regra de Simpson vai dar exata, certo? Nesse caso aqui da questão, não é uma função do segundo grau, né? É uma função do terceiro grau, porque eu tenho x ao cubo aqui. Mas nesse caso ainda é verdade, dá para demonstrar isso. Dá para demonstrar que se a função que aparece aqui na integral, se o integrando for uma função polinomial de grau até 3, certo? Então, a regra de Simpson vai dar o resultado exato, certo? Então, isso aqui é uma observação que é bem importante. Então, se f de x é um polinômio de grau até... Deixa eu tirar aqui a calculadora rapidinho. Então, é um polinômio de grau até 3. Então, a regra de Simpson dá o valor exato, certo? Então, a regra de Simpson fornece o valor exato da integral. Eu não vou demonstrar esse fato, tá certo? Mas vale para funções de grau, para funções que sejam polinomiais e que tenham grau até 3. No caso da regra dos trapézios, aí eu posso afirmar isso para que tipo de funções? Em que casos, né, que eu sei que o valor da integral na regra dos trapézios vai dar exato? Lembra que lá a gente aproximou a função em cada um dos intervalozinhos por segmentos de reta, né? Daí que os trapézios apareceram. Então, se a função for uma reta em cada um dos intervalozinhos, a aproximação vai dar igual ao resultado exato. E quando é que eu sei que o gráfico da minha função é uma reta? É um segmento de reta no intervalozinho. Vai ser se a função for do primeiro grau, certo? Vai ser se for um polinômio de grau igual a 1, ou se for uma constante. Então, na regra dos trapézios, eu sei que a aproximação vai dar o resultado exato se a função que eu estiver integrando for uma função polinomial de grau até 1. E na regra de Simpson, o resultado da aproximação dá o resultado exato se eu tiver uma função polinomial de grau até 3. Beleza? Beleza. Vamos para o segundo exemplo do vídeo de hoje. Então, deixa eu apagar aqui. Beleza. Agora o exemplo vai ser o seguinte. Eu quero aproximar a integral de 0 até 2, certo? De e elevado a x ao quadrado dx. Beleza? E eu quero fazer isso com 5 pontos. Certo? Ainda usando a regra de Simpson. Então, está tudo ok aqui porque eu tenho uma quantidade ímpar de pontos. Vamos voltar com a calculadora. E vamos ver quem é o h nesse caso agora, tá? É o comprimento do meu intervalo. Então, vai ficar 2 menos 0, o ponto final do intervalo menos o ponto inicial, sobre o número de intervalinhos que eu vou ter. Então, é o número de pontos. E aí, eu tenho que subtrair 1. Vai ficar 2 sobre 4, então 0,5, certo? O h é 0,5. Então, quais são os pontos que eu vou ter? Eu vou ter aqui o x e vou ter o f de x. Começo do ponto inicial, que é 0, e vou aumentando de h em h. Então, eu vou ter agora 0,5, certo? O ponto seguinte vai ser 1, aí depois 1,5 e finalmente 2, tá? Então, vamos calcular o valor da função nesses pontos que a gente tem aí. Tá certo? Quando eu fizer e elevado a 0 ao quadrado, vai dar e elevado a 0, que é 1. Beleza? Então, vamos lá agora. Se eu fizer 0,5 ao quadrado e agora fizer a exponencial disso, se eu arredondar com 4 casas decimais, eu vou ter 1,2840. Vamos anotar aqui. 1,2840. Com x igual a
a 1 agora, o que é que vai ficar? A gente vai ter basicamente 1 ao quadrado lá no expoente, que é 1. Então, e elevado a 1, que é e, né, vai dar 2,7183. 2,71883. Agora com 1,5, o que é que vai ficar? A gente tem 1,5 ao quadrado, certo? E aí a gente calcula agora a exponencial disso. Vai dar 9,4877. Anota aí, 9,4877. E finalmente com 2 lá no expoente, vai dar 2 ao quadrado no expoente, que é 4, exponencial de 4. Então pronto, deu 54,5982, tá? Então 54,5982, certo? 54,5982. Vamos agora aplicar a regra de Simpson. Como é que vai ficar? Lembra dos coeficientes que a gente vai ter que usar. O primeiro e o último valor aqui vão ficar com o coeficiente 1, certo? Lembrando que aqui é o x0, aqui é o x1, aqui é o x2, x3 e x4, certo? Quando o índice for ímpar, o coeficiente vai ser 4. Quais que tem índice ímpar? O x1, então aqui eu vou multiplicar esse número por 4, certo? E a mesma coisa eu vou fazer com esse aqui, também multiplico por 4. E os outros que tiverem índice par, que não sejam nem o ponto inicial e nem o último, aí eu vou multiplicar por 2. Então esse aqui eu multiplico por 2 para a gente montar a fórmula, certo? Então o que é que fica, né, na regra de Simpson? A gente vai ter h sobre 3, que multiplica somatório, certo? De i igual a 0 até n, do respectivo coeficiente, vezes o valor da função no ponto que a gente tiver, certo? Então é só a gente fazer h sobre 3 e depois multiplicar esses números aqui pelos respectivos coeficientes e adicionar esses resultados, tá? Vamos fazer isso. Então, h é 0,5 vezes, abrir os parênteses, e a gente vai ter 1 vezes 1, certo? É 1, pronto, mais 4 vezes 1,2840, mais 2 vezes 2,7183, mais 4 vezes 9,4877, mais 1 vez 54,5982. Fechei aqui, certo? Aí agora eu vou dividir por 3, certo? Então deu 17,3536. Esse é o resultado aí da aproximação da gente para essa integral. 17,3536. Beleza? Então repara que é bem simples. A única coisa que a gente tem que ver é quem é o h, certo? Isso aí depende do comprimento do intervalo de integração, certo? E do número de pontos que a gente quer. Depois que achar quem é o h, a gente monta essa tabela aqui, certo? Inicia no ponto inicial e vai aumentando de h em h até chegar no último ponto. Vê quem são os coeficientes que a gente vai usar, né? O inicial e o final vão ser 1. Quando o índice for ímpar, vai ser 4. E quando o índice for par, vai ser igual a 2, esse coeficiente. E aí agora só é aplicar essa fórmula aqui, certo? Para ter a aproximação. Beleza? Simples, né? Então vamos lá, vamos para o último exemplo de hoje, para a gente finalizar esse vídeo. Deixa eu apagar aqui. Tá certo. Esse exemplo agora vai ser o seguinte. Então agora eu vou calcular a integral de 1 até 2, certo? De x ln de x dx. E eu quero fazer isso com 5 pontos. Certo? Então, de novo, tenho que começar vendo quem é o h. Então, eu vou ter h igual aqui no numerador, o comprimento do intervalo de integração. Então, fica o ponto final do intervalo menos o inicial, fica 2 menos 1, sobre
o número de pontos que eu tenho menos 1, que aí vai me dar o número de intervalos que eu quero, tá? Então, eu vou ter 1 aqui em cima e aqui embaixo 4, ficou 0,25, certo? Vamos montar agora a tabela. Então, eu vou ter x e f de x. Os pontos começam no ponto inicial e vou variando de h em h. Então, o segundo ponto vai ser 1,25, o terceiro vai ser 1,5, o próximo vai ser 1,75 e o último é o 2, tá certo? f de x agora, ó. Quando x for 1, fica fácil, que vai ficar 1 que multiplica ln de 1. ln de 1 é 0, então dá 0 aqui. Mas para os outros pontos, vamos precisar usar a calculadora, beleza? Então vamos ver, quanto é que vai ficar com o 1,25? A gente vai ter 1,25, certo? Aplica o ln logo, e agora multiplica isso por 1,25. Então deu 0,2789. Vamos anotar. 0,2789. Agora com o 1,25, com o 1,5, quer dizer. Então vai ficar 1,5, aplica o ln e multiplica por 1,5. Deu 0,6082, tá? Então 0,6082 com o 1,75. Aí vamos lá, 1,75, aplica o ln, multiplica por 1,75, deu 0,9793. Então, 0,9793. E com 2 vai ficar ln de 2 vezes 2. Tá? 1,3863. 1,3863. Certo. Vamos ver agora os coeficientes, como é que ficam, né? Então, lembrando, aqui é o x0, aqui é o x1, aqui é o x2, aqui é o x3, aqui é o x4. No inicial e no final, eu multiplico por 1, tá? Nos ímpares, então, nesse aqui e nesse aqui, eu multiplico por 4. E nos outros pares, então aqui no meio só, eu multiplico ele por 2, tá bom? Multiplico por 2. Então, vamos para a fórmula. O que é que a regra de Simpson vai dizer a gente? A gente vai ter que essa integral aí, integral de x ln de x dx, ela vai ser aproximadamente h sobre 3, que multiplica somatório de i igual a 1 até, de i igual a 0, certo? Até n, eu não lembro mais se na fórmula que eu usei no exemplo anterior, se eu tinha iniciado de 1 ou de 0. Se foi de 1, desculpa. Era para ter começado em 0 lá na fórmula, tá? Mas o resultado dos cálculos que eu fiz estava correto. Beleza? Então fica somatório de i igual a 0 até n do respectivo coeficiente vezes o valor da função no ponto correspondente. Então quanto é que vai dar isso, né? Vamos voltar para a calculadora aqui para a gente ver. A gente vai ter h, que é 0,25, vezes, abrir os parênteses, aí eu vou ter 1 vezes 0, não vou colocar, aí 4 vezes 0,2789, mais 2 vezes 0,6082, agora, mais, aí agora 4 vezes 0,9793, tá? Mais 1 vez 1,3863. Fechei? Dividir por 3, igual. Pronto. Resultado com 4 casas decimais, 0,6363, certo? Então, 0,6363. Resultado desse exemplo. Beleza, pessoal? Então é isso. Vê que essa parte de integração é uma parte que é bastante simples. É só você ver quem é o H, montar a sua tabela e jogar na fórmula. Não tem mistério nenhum aqui, certo? Então, com esse vídeo a gente encerra a regra de Simpson. Na aula que vem a gente vai falar sobre outra regra de Simpson, em que ao invés de usar os polinômios interpoladores de grau 2 para aproximar a função, a gente vai usar os interpoladores de grau 3 para aproximar a função. Aí vai dar outra regra de Simpson, que a gente vai chamar de regra de Simpson 3/8. Justamente porque vai ter a ver com esse coeficiente que fica aqui na frente, tá?
Aqui, essa se chama regra de Simpson 1/3 às vezes. Por quê? Porque a gente tem esse 1/3 aqui na frente, certo? Daí vem o nome dessa regra. Beleza, pessoal? Então, espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço e até a próxima aula.